Olá, queridos amigos, vamos refletir sobre o Evangelho da Assunção de Nossa Senhora aos céus. Essa grande solenidade da Igreja que fala da nossa mãezinha do céu, Nossa Senhora, como ela foi elevada em corpo e alma para a eternidade e já está junto com o seu filho e com o seu esposo amado, o esposo celestial, o Espírito Santo, na eternidade. E o contexto geral do Evangelho nós vamos pegar em São Lucas. São Lucas é o evangelista que fala sobre a infância de Jesus e também sobre a pré-infância de Jesus, o que aconteceu antes. Então, esse evangelho vai tratar da visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel, no qual se vão dar muitas revelações do Espírito Santo para nós. Então, lembrando que pouco antes, Maria tinha recebido a visita do anjo Gabriel, que lhe tinha chamado cheia de graça, ele tinha cumprimentado, ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou pensando o que significava essas afirmações do anjo, e o anjo lhe disse: não temas, Maria, porque has achado graça diante de Deus. Ou seja, você é a cheia de graça. E depois disso, disse para ela que ela tinha sido escolhida para ser a mãe do Messias. Ele será grande, será chamado Filho de Deus. O seu reino não terá fim. Promessas que deixariam qualquer pessoa ensoberbecida, qualquer pessoa, menos Maria, porque ela é a absoluta humildade. Logo depois disso, o anjo falou para ela, né? Olha, para que você saiba que isso vai se cumprir, ainda que ela não pediu nenhum sinal, né? O anjo lhe disse: olha, tua prima Isabel, que era estéril e velhinha, já está no 6º mês. E ela concebeu por obra do Espírito Santo. E então Maria pensou: puxa, a minha prima está precisando de mim, eu vou ao seu encontro. Então ela partiu para servir a sua prima Isabel, sem pensar na sua própria condição. Ela pensou na sua prima que estava necessitando dela. Então, aí entra o evangelho que nós vamos refletir hoje. Então, vamos deixar agora esse momentinho para que cada um de vocês possa ler esse texto e depois, como sempre, vamos propor umas perguntas que nos ajudarão a refletir melhor sobre o texto do evangelho. Boa leitura! Espero que tenham desfrutado da leitura, porque é um evangelho maravilhoso. Então, tudo que se trata da nossa mãezinha do céu nos enche de alegria e de esperança. Essa mulher maravilhosa que Deus escolheu para ser a sua mãe é uma vitrine, ou melhor, é um espelho perfeito da divindade. Quem olha para Maria vê a Deus. Quem olha para as virtudes de Maria está vendo as virtudes de Deus. Quem nós queremos conhecer a Deus, conhecemos pela encarnação do seu Verbo, Jesus Cristo, e pela sua mãe, de quem o Verbo, Jesus Cristo, pegou a sua humanidade. Então, pois nós vemos que o texto começa falando sobre Maria, que naqueles dias partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia, a Carim, onde orava Zacarias, esposo de Isabel, que estava grávida por obra do Espírito Santo. E então, quando Isabel ouviu a saudação de Maria que chegava, não sabemos faz quanto tempo Isabel tinha visto Maria, mas de repente essa mulher chegou à sua casa e a cumprimentou, e Isabel exultou, cheia do Espírito Santo, e a criança pulou no seu ventre. Então, nós nos perguntamos aqui, por que a criança pulou de alegria no ventre de Isabel? Essa criança que está no ventre de Isabel é São João Batista, primo de Jesus. Ele vai ser o precursor.
Deus o escolheu para que prepare os caminhos de Jesus. Ambos agora são não nascidos. Mas aí se dá o primeiro encontro entre eles. João Batista, que ainda está no ventre de Isabel, está no 6º mês da gestação, percebe Jesus, que está no ventre de Maria, que leva apenas alguns dias de ter sido gerado no seu seio por obra do Espírito Santo. Olha que coisa extraordinária. Isso só é possível pela ação do Espírito Santo, que tocou a criança para que ela percebesse a Jesus. E é bem provável que João Batista tenha percebido a divindade de Jesus, que o Espírito Santo lhe tenha revelado quem era essa criança. Então, ele ainda não nascido, já sente a presença. É claro que nós não vamos dizer que é um conhecimento intelectual. Uma criança, quando está ainda no ventre da sua mãe, ela não tem o seu cérebro perfeitamente desenvolvido para compreender ideias abstratas, etc. Né? Mas a sua alma já está presente. É uma alma humana perfeita como a nossa, como de qualquer adulto. Então João Batista percebe a presença do Cristo, que não é só um Messias, um grande profeta, alguém que vai, um homem perfeito que veio cumprir uma missão da parte de Deus. É o Filho de Deus, é o Verbo encarnado, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E então Isabel, que percebe isso, percebe que não foi só um movimento do seu filho no seu ventre. Já toda mãe sente quando a criança se mexe no seu ventre e se alegra, né? Aí os chutes da criança aí na barriga da mãe, etc. Mas nenhuma mãe vai pensar, nossa, ele está inspirado pelo Espírito Santo para isso. Então Isabel também foi tocada pelo Espírito Santo. Isabel também percebeu que Maria era a mãe de Deus. Olha só que revelação tão extraordinária. Maria não disse nada. E o anjo tampouco tinha dito nada a Isabel. Talvez Maria ainda estava digerindo tudo aquilo que o anjo lhe tinha falado. Ao longo do caminho, ela, quando estava indo lá para a casa de Isabel, estava pensando no seu coração e nas suas orações, né? Tudo que o anjo tinha contado. Então ela chega, cumprimenta Isabel, e Isabel, ao ouvir a saudação de Maria, a criança pular no seu ventre fica cheia do Espírito Santo e com um grande grito exclama: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Quem revelou isso para você, Isabel? O Espírito Santo. Maria é bendita. Por quê? Porque ela é mãe de Deus. Porque aquilo que está no seu ventre é Deus. E quem revelou para Isabel que Maria estava grávida, se ela estava grávida de fazer apenas alguns dias, então não tinha nenhum sinal de gravidez externa, pois o Espírito Santo, mesmo o Espírito Santo que tocou São João Batista no seu ventre, também tocou Isabel para que ela percebesse a grandeza desse encontro, a grandeza dessa mulher que estava chegando para visitá-la. E é um grandíssimo ato de humildade de Isabel. Isabel, quantos anos deveria ter? 70 anos, talvez? E Maria, 12. 12 anos. E é Isabel que diz para essa menina que está diante de si: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Tu, Maria, és bendita entre as mulheres. Eu percebo em ti uma graça extraordinária. Esse fruto do teu ventre é extraordinário. E o teu sim, para que ele fosse gerado, é extraordinário, o que faz de ti uma mulher extraordinária. E depois, com mais humildade ainda, Isabel continua: como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Uau! Uma senhora que é esposa de um sacerdote do templo, Zacarias, uma pessoa que tem uma dignidade, visitada por uma menina do interior. Maria, quem era Maria? Do interior, lá de Nazaré, que vem em direção à capital, a Encarim, que está muito perto de Jerusalém, né? Vem para a capital
E então essa senhora reconhece nessa menina que ela é a mãe do meu Senhor. Então ela é minha senhora. Olha que coisa mais... Só o Espírito Santo pode realizar esses milagres dentro de nós, dentro de Isabel, dentro de Maria. E ainda continua. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Isabel, quem te falou que o Senhor tinha prometido coisas a Maria? O Espírito Santo. O Espírito Santo, que tinha uma missão para essa criança, também tinha uma missão para o seu próprio filho, João Batista, como preparador da missão de Jesus. Teremos muito mais coisas para falar sobre isso, mas precisamos avançar. O texto é maravilhoso mesmo. Temos que desfrutar cada palavra que está sendo pronunciada aqui. Nessa segunda pergunta, dizemos o seguinte: não será muito pretensiosa a expressão de Maria, todas as gerações me chamarão bem-aventurada? Porque, olha, depois de que Isabel disse tudo isso, Maria replicou: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele pôs os olhos na humildade da sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurados. Nossa! Todas as gerações? Todas as gerações vão te chamar bem-aventuradas? Todas as gerações vão te engrandecer, Maria? Pois é. E é o que nós experimentamos hoje. Não existe mulher mais conhecida na história da humanidade do que Maria. Não existe mulher mais gloriosa na história do que Maria. Não existe mulher mais representada em imagens, em pinturas, em esculturas do que Maria. Não existe mulher mais aclamada pela igreja do que Maria. Não existe santa na história da igreja que tenha mais igrejas dedicadas a ela do que Maria. Então se cumpriu isso que Maria disse: doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurados. Mas de onde ela tirou isso? Se ela era uma menina do interior que acabava de chegar da capital para cumprimentar a sua prima Isabel. Do mesmo Espírito Santo, que ela se deu conta, e ela já era humilde, né? Mas ela continuou se dando conta ainda mais da grandeza da obra que Deus estava fazendo no seu seio. Da grandeza dessa criança que foi gerada, mas que Deus também fez algo extraordinário nela, justamente porque ela não queria e ela entregou tudo nas mãos de Deus. Então ela passou a ser um cristal cristalino, transparente de Deus. E então, o que se vê em Maria não é Maria mesma, é o próprio Deus, através do cristal transparente da humanidade de Maria. Olha que coisa extraordinária. E então, com toda a propriedade, ela pode dizer isso: doravante todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. Por que Maria é bem-aventurada? Porque ela é um cristal transparente de Deus. Tudo o que se vê em Maria é Deus. Então, ela é bem-aventurada porque Deus se manifesta nela. As pessoas querem ver a Deus. Olhando para Maria, elas conseguem ver a Deus. Então, Maria não faz nenhum ato de vaidade, nem de orgulho, nem de soberba. É um simples reconhecimento, um profundo reconhecimento do que Deus está fazendo, de que é Ele que está aí. E é assim o resto do canto. Então, nós colocamos a terceira pergunta: por que Maria diz todas essas coisas no Magnífica? Porque ela quer glorificar o Criador que fez as grandes obras nela. Ela quer continuar sendo esse canal da manifestação de Deus para nós. Porque ela diz: o seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Quer dizer, ele está cumprindo a sua promessa nela.
tudo aquilo que ele prometeu no Antigo Testamento que ia fazer, ele está realizando. Não está realizado ainda. É o início da encarnação. Depois vai vir toda a vida de Jesus, até a sua paixão, morte e ressurreição, ascensão aos céus e envio do Espírito Santo, criação da igreja. Todas as obras maravilhosas que Deus está realizando. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Aí está, Maria é a demonstração disso. Ele não escolheu nenhum dos poderosos para se encarnar no seu seio. Não escolheu nenhuma rainha, não foi a esposa de Herodes, nem a esposa do imperador de Roma, nem a esposa do imperador chinês, e nem nenhuma pessoa rica escolheu a humildade da sua serva. E não é porque Maria era pobre monetariamente, é porque ela era pobre em espírito, ou seja, o seu coração não estava apegado a nada. E então Deus pôde manifestar toda a sua potência, porque ela se mostrou um cristal transparente. Através dela, tudo o que acontece é Deus. Encheu de bens os famintos, despediu os ricos de mão vazias, socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e da sua descendência para sempre. Quer dizer, aquelas pessoas que confiaram nas suas próprias riquezas, nas suas próprias forças, Deus não pode atuar, porque essas pessoas já estão cheias de si mesmas. Então, Maria, ela se desprendeu de si mesma, então Deus pôde se manifestar. E então, ela era uma mulher faminta de Deus. Então, ele encheu de bens os famintos. Ela é a manifestação viva do que ela acaba de dizer. Ela é o socorro de Israel, porque ela está experimentando no seu seio Deus que vem ao seu encontro, ao encontro de Israel, lembrando da sua misericórdia. Deus tinha prometido salvar Israel, pois aí está, a salvação está em movimento. Essa promessa feita a Abraão e os seus descendentes está no seio de Maria. Essa é a realização da promessa de Deus. Que maravilha nós estamos celebrando na festa da Assunção de Nossa Senhora. A liturgia, a igreja escolheu esse texto para a liturgia porque manifesta a grandeza de Maria pela qual ela foi assunta. Por que Maria foi assunta aos céus? Porque nela se manifestou plenamente a glória de Deus. Então ela não podia ficar na corrupção do sepulcro. Deus, um corpo tão perfeito, tão espiritualizado, tão transfigurado pela figura do próprio Deus, não poderia permanecer no sepulcro. Da mesma maneira que o corpo do seu filho Jesus não permaneceu no sepulcro mais do que do necessário para que se desse a redenção, também Maria não permaneceria no sepulcro, mas foi levada em corpo e alma para estar nos céus, já como primícias daquilo que nos espera na eternidade. O Senhor esteja convosco, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. Fenomenal!